Você falou de coaches, né? Que se utilizam de fake news para crescer. Até que nível você acha que chega a isso? Assim? E você paga milhares de reais, né? Você paga 1.500, 2.500 para participar de uma palestra, né, com esse coach. Ele vai lá, te conta uma meia dúzia de groselha, uma meia dúzia de histórias lá, motivacionais, tal, e aí você sai dali sem nenhum crescimento profissional, sem nada, entendeu? Então, assim, como a gente estava falando, existem histórias que são reais que poderiam ser usadas, né, como motivação e tal, mas eles usam de histórias falsas, né, que facilmente a gente pode comprovar. Como, por exemplo, tem uma aqui no livro, aquela história da águia, né? Sim. Diz que a águia, ela, depois de 40 anos de vida, ela sobe no ninho mais alto na montanha, retira todas as suas penas, retira seu bico e fica lá algumas semanas sem se alimentar. E as unhas, né? As unhas também, ela arranca, tudo. É. Depois de algumas semanas, ela renasce. E aí para viver os seus próximos 40 anos. É isso. E aí você tem que fazer isso na sua empresa. Você tem que se renovar. Você tem, né? É uma história bonita, mas é falsa, né? Eu recebi aqui o Ceará, o comediante, e ele tem uma águia tatuada por causa dessa história. Por causa dessa história. Então, Ceará, eu vou te dizer que hoje já existe o processo de retirar a tatuagem, porque essa história é muito bonita. Realmente é muito bonita, né? É bonita. Aí. Fica imaginando o cara vai para um casebre, né? Se depila inteiro, arranca as unhas, né? E fica lá, sei lá, 6 meses e volta renovado para viver a sua... Não, uma história muito bonita, mas vamos dizer assim, quando não é uma coisa prejudicial à pessoa, você não acha que, como por exemplo uma história dessa, pode vir realmente a motivar, mesmo sendo mentira? Sim, mas eles poderiam usar uma história real, né? Não, fazer com certeza. Isso, sempre mentir entendeu? É sempre melhor evitar. Se bem que nós tem um documentário, por exemplo, da história da mentira, não sei se você viu, não vi. E que mostra como a mentira é essencial para a humanidade. Sim. Porque existe a mentira do mal, existem as pequenas mentiras do dia a dia, que se você parar pra pensar, a gente mente todo dia. Tem até um filme muito legal que chama O Primeiro Mentiroso, né? A Invenção da Mentira, que é do Henry Gervais. Que ele vive num... Você assistiu esse filme? Não, é ficção. É ficção. Ele vive num mundo que não existe a mentira. Então as pessoas falam na cara, olha, eu tô me sentindo inferiorizado a você aqui e tal. Falam na cara mesmo. E acontece uma coisa no cérebro dele e ele inventa a primeira mentira. E ele fica super famoso. Ele começa a escrever contos, né, de ficção, ele reescreve ele cutuca um pouquinho a religião, tal, ele escreve os 10 mandamentos, tal, e aí é muito legal esse filme, então eu recomendo a pessoa assistir. O próprio mentiroso do Jim Carrey trata a mentira que ele não pode de uma forma mentir, muito né? interessante. Ele é um advogado, pensa um pouco, o cara é advogado, e ele acontece, não me lembro o que foi, uma coisa meio sobrenatural, né? Acho que o filho dele pede na hora que vai soprar o bolo. É verdade, mas tem uma dá uma coisa, não é só uma opção, né? Que ele não consegue mentir mais. Não consegue não mentir. Né? Isso. E tem até um trocadilho, né, com o lawyer, né, que é o advogado, né? Porque é liar, né? E nesse O Primeiro Mentiroso, vou até dar um spoiler, no finalzinho, o filho dele nasce com esse defeito, né? Um defeito, né, naquele mundo, né? E aí a mãe chega e fala, e aí, vocês gostaram da minha comida? Ele fala, gostei. A comida estava muito ruim. Tem que mentir para agradar a mãe, né? Então, assim, tem certas mentiras que são até bem-vindas, assim, não fazem tanto mal. Mas, por exemplo, nessa história da águia, né? Não existe nenhum animal na natureza que se automutila na natureza. Não existe nenhum. Pode ser em cativeiro, né? Às vezes a águia ou o pássaro está em cativeiro e ele acaba se mutilando. Mas na natureza não existe isso, entendeu? E outra, por exemplo, o sujeito que vai parar para ter o seu período sabático, né? Que seria isso, né? É o sujeito que tem dinheiro, né? Tem que ter. Para sabático tem que ter grana. Se eu ficar um dia sem trabalhar, eu me ferro todo. Então, assim, é uma história para elite também, entendeu? Tem isso, né? Tem alguns outros casos também no livro, como, por exemplo, o famoso caso do o carro Pontiac da GM, que era alérgico a sorvete de baunilha. Essa história é bastante conhecida na internet. Diz que o sujeito mandou uma carta para a GM falando assim, eu pego meu carro todo dia, depois do almoço, vou na sorveteria e quando eu peço sorvete de baunilha, meu carro não liga de novo. Demora só de pedir. Só de baunilha.
Agora, quando eu peço de outros sabores, aí meu carro liga e eu vou embora. Aí diz que a GM mandou engenheiros para acompanhar a rotina Cara, a do GM se sujeito. prestou a isso, porque, Diz cara... dessa história. Por exemplo, assim, se cai um pingo de baunilha, vai que, sei lá, a química. Agora, só ouvir. Só ouvir, O carro só ouvir sorvete de baunilha, já, não vou pegar. Não vou pegar mais, eu não gosto. Eu sou alérgico à baunilha. E aí, a história diz que os engenheiros fizeram lá várias semanas, junto com o sujeito, passaram um dia a dia com ele e descobriram que quando ele pedia sorvete de baunilha, o sorvete de baunilha estava mais perto do caixa, porque era um sorvete que saía mais. Então, ele pegava o sorvete e já entrava no carro, não dava tempo do carro esfriar, por isso que ele não ligava. E quando ele pedia de outros sabores, o vendedor tinha que ir lá dentro buscar e demorava mais. Então. E aí, com isso, a GM trocou todo o sistema de combustível do Pontiac e deu um carro novo para o sujeito. Tal. Isso serve para você entender como a gente tem que ouvir o nosso cliente. Sabe, essas histórias têm um fundo motivacional. Deixa eu entender uma coisa técnica sobre um carro do nível do Pontiac, ou Pontiac, não importa. Ele tem que estar frio para ligar de novo. Né, segundo essa história, sim. Você desliga o carro, vai ali na farmácia, volta, e quando ele liga, não liga mais porque ele está quente. Você ficar soprando o carro, será que realmente é isso? eles tiveram que rever mesmo aí a mecânica deles, tinha alguma coisa estranha. E essa história, ela é pré-internet. Ela surgiu numa piada, num daqueles almanaques, né, de veículo, de piadinhas de veículo, de 1978, em inglês. Era antes da internet ainda. E aí, quando surgiu a internet, eles criaram uma nova roupagem para essa história e aí vem circulando desde lá até agora. Entendeu? A GM nunca desmentiu essa história, mas também nunca confirmou, porque de qualquer maneira está fazendo uma propaganda para ela, né? Mas essa história não tem nenhuma veracidade assim nela, entendeu? E é usada por coaches aí para dizer que você tem que ouvir. Claro, você tem que ouvir o seu cliente, claro. Mas usa uma história real, poxa. Não precisa usar uma história falsa. Ou menos surreal, né? Pois é. Que seja real ou menos surreal, porque isso é uma coisa que, pelo amor de Deus. Mas é o que a gente estava falando, é pela história, né? O storytelling manda bastante, né? Então, você vai chegar aqui e falar, meu carro não pegou, acabou, a história não é tão legal, né? Você tem que contar todo um contexto. Porque o storytelling, eu como ator, garanto, e como escritor também, que é a manipulação, né? Sim. Você, através de histórias, né? Você tem que manipular, vamos dizer assim. Você vai guiando o seu leitor. Quando você escreve um romance, um drama, e você quer que a pessoa chore, você quer que a pessoa ria, naquela hora você vai por um caminho que você vai fazer despertar esses sentimentos das pessoas. Mas tudo que eu falo é ficção. Até a própria biografia, né? Tem muito floreio. Sim, sim. Né? E você vai guiando o leitor para a sensação que você quer que ele... Ou para o espectador, né? No caso do filme, né? Você vai ali... Aumenta a música. E você cria personagens que não existem para você poder contar aquela história de uma forma melhor e mais atrativa comercialmente, né? Sim, eu fiz um livro de ficção, mas assim, autopublicação, né? Eu mesmo publiquei e tal. E eu criei a capa do livro por inteligência artificial, que era um menino que tinha uma impressora mágica, que imprimia ouro e tal, né? E eu fiz mais pro meu filho, despertar a leitura no meu filho. E na inteligência artificial, o personagem da capa só aparecia de boné. Não conseguia fazer sem boné. Aí que eu fiz, entrei lá na minha história e coloquei que ele tinha um boné, ele usava o boné para... Por que você não conseguia? Tecnicamente... a ferramenta que eu estava usando não fazia ele sem boné de jeito nenhum. Talvez pela dificuldade de fazer cabelo, né? Eu acho que sim, talvez seja. Que é difícil, né? E aí, na história, eu coloquei lá que ele tinha boné porque ele estava fugindo das câmeras, porque o governo era muito... ficava de olho nos cidadãos e tal, e aí eu tive que colocar um boné nele. É mais ou menos isso, né? A gente acaba adaptando a história para dar algum sentimento no leitor, né?